Fala galera, aqui é o Carlos da Schmidt Fotografia e hoje estamos aqui para gravar o nosso podcast Casa Play, mas hoje estamos aí em um espaço diferente, em um formato diferente, bem inovador, completamente diferente dos outros. Estamos hoje aqui na oficina ABF Automecânica, aqui com o nosso amigo Oda Freitas, que está aqui com a gente para falar um pouquinho hoje sobre a oficina, sobre a história e muitas outras coisas aí que a gente vai estar aqui depois conversando. E também o nosso grande amigo também aqui, o Valmir Coleto, que vai estar aqui interagindo com a gente. E aí vocês vão entender depois, né, que agora a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui sobre a ABF e depois vamos entender o porquê que o nosso amigo Valmir está aqui também hoje. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu vou aqui então conversar um pouquinho aqui com o Oda para ele se apresentar aqui para a gente, falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho também sobre a oficina, sobre a história e depois a gente vai entrando aí na jornada, na caminhada de toda a história da ABF. Legal, fala Oda, como é que tá? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Bem, Carlos? Bem. Maravilha? Valmir, tudo bem? Beleza, Oda. Carlos, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder contar um pouquinho da nossa história, contar a história do Odair da ABF, que todo mundo me conhece por Odair da ABF, e contar a história desde a sua fundação, né, que foi lá em 95. A gente está aqui no nosso espaço, né, que é o nosso terceiro espaço, nossa terceira casa, né, da ABF, né, e a gente ter essa oportunidade de estar conversando contigo com a Casa Play, que é um projeto que eu venho acompanhando desde o começo, é muito gratificante. Quero realmente agradecer e estar aqui conversando, falando um pouco da ABF, e ter o Valmir aqui, que é o Coleto aqui, que é um cara que realmente fez a ABF ser diferente, ser o que ela hoje, é muito gratificante. Então eu gostei muito dessa tua ideia de trazer o Valmir junto conosco e estou muito feliz. Muito feliz. Que legal, inclusive quando eu conversei com o Valmir foi muito legal ter conhecido o Valmir, foi muito aleatório assim, né, Valmir? A gente estava conversando, nem sabe como é que foi que a gente se conheceu, eu acho, né? Não sei. A gente se conheceu de uma forma muito bacana no grupo da APEV mesmo, conversando. O Valmir estava procurando alguém para fazer a cobertura do lançamento do livro dele, né? Nem vamos mostrar ainda, né? Vamos deixar de surpresa, né? O lançamento do livro dele. Então aí o Valmir acabou me contratando para fazer a cobertura. Aí nessa, né, de a gente conversar e tal, ele levou o livro lá em casa, me mostrou o livro, falou sobre o livro, né? A gente se conheceu e tivemos uma conversa muito bacana e ali já, né, começamos essa parceria de fazer as fotos e aí também já uma amizade, aí um network também, que é bem bacana a gente ter essa conexão com a galera. E aí ele me contou toda a história, né? Tu vai gravar um podcast com o Oda? Ah, mas vamos gravar junto então isso daí. Aí que ele me contou toda a história, né, de como que vocês se conectaram, o que aconteceu, né, a importância do Valmir, né, na ABF, né, em todo esse contexto da empresa. E aí eu pensei, mas então vamos fazer essa história acontecer e conectar essas duas personalidades aqui para contar aí como que aconteceu tudo isso, né, toda essa história. Legal. Vamos lá, bora lá. Então, gente, agora aqui eu vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Oda e ele vai começar aqui contando um pouquinho da história da vida dele, né, Oda? Pode começar contando um pouquinho da tua história, como você quiser. Se você quiser contar um pouquinho já desde a infância, fica à vontade, as peripécias e tudo mais, e você vai desenvolvendo, falando pra gente aí como é que foi essa história, até você ter chegado aqui, né, na ABF, como que tudo isso aconteceu. Legal. Nossa, até a infância tem muita coisa para contar. História, daí né? nós temos que ler o livro do Valmir aí, porque tem algumas coisas muito parecidas. Né, olha só que legal. Mas assim, eu não sou natural de Jaraguá, né? Eu sou paranaense, eu vim da cidade de Palotina, mas não me criei em Palotina, fui para a cidade de Itá, Santa Catarina, me mudei para Jaraguá em 95, né? Mas lá em Itá eu fiz praticamente de tudo, né? Meu primeiro trabalho foi entregador de jornal, né? Fazia entrega de jornal Notícia, entregava de casa em casa, de bicicleta. Que idade isso, né? 12 anos. 12 anos? A gente começou com 12 anos, a gente fazia isso. Algum jornal eu até escondia, porque os meus amigos estavam jogando bola, então eu disse, eu também quero, né? Gostava muito. Então, alguns jornais eu acabava não entregando justamente para ter tempo de jogar um pouco de bola com eles, mas as peripécias da infância, né? Aí depois eu fui trabalhar com 12 anos ali, para 13, eu fui trabalhar como relogeiro, cara. Eu vejo, sempre que eu olho no braço das pessoas,
tem um relógio do Oriente, assim, isso me lembra muito a minha infância, porque eu desmontava os relógios, né? E talvez isso tenha uma conexão com o que eu faço hoje, né? Que lá quando pequeno, com 14 anos, né? Desmontava o relógio com pinça, pegava com benzina, limpar o relógio complexa, né? e montar, cara, as engrenagens era muito complexo. E era fantástico, porque era uma engrenagem, cara. Tu tinha que desmontar e depois dar a corda e fazer funcionar. Então, eu trabalhei mais ou menos até os 15, no máximo, um ano e meio, mais ou menos, por ali. E aí eu comecei a fazer, na época da escola, né? A gente fazia muito esporte, né? E aí jogava basquete, jogava vôlei, né? Handebol. E como uma cidade pequena, né? Você praticamente joga quase tudo, né? E lá em Itá tinha os jogos escolares, jogos regionais, né? E eu não fui para os jogos regionais porque eu estava jogando vôlei, né? E nos jogos regionais, o rapaz que ganhou no lançamento ou no arremesso do disco, né, ele lançou menos que eu no treino. Aí o meu professor falou, ó, tem um cara lá em Jaraguá, se ele tivesse vindo para cá, ele ia ser em primeiro lugar. E aí ele me mandou fazer um teste Concorde, eu fui fazer um teste Concorde e passei para ser, e fiquei durante dos 15 anos até os 17 como atleta de Concorde, cidade de Concorde. Estou participando como atletismo. E fiquei até os 17 anos e não era remunerado para isso, então estudava e treinava. E aí eu precisava ter uma renda, eu locava então filmes na cidade de Concórdia e sublocava eles lá em Itá. Olha então foi meu primeiro empreendedor. Alugava né? fita e relocava. Eu alugava numa locadora em Concórdia e locava para os clientes lá. E aí o espírito empreendedor já, né? O espírito empreendedor já estava naquela época lá. E foi muito legal, porque fez com que eu conversasse com muita gente, então, e fazer negócios, né? Porque eu tinha que ir lá, colocar os filmes, tinha que pedir desconto, porque eu levava várias fitas, né? E tinha que devolver no outro final de semana. Tinha rolos que eu tinha que resolver porque o cliente não entregava no dia. Ou tinha que pagar lá, né? Ou eu tinha que comprar um aparelho para rebobinar as fitas também. Então, era uma série de coisas bem complexas que deu certo até os 17 para 18 anos ali. Eu fiquei trabalhando com isso. Porém, é uma cidade pequena, as coisas vão crescendo, eu não tinha muito dinheiro. Aí veio um empresário já com todo o know-how, né, na parte desse empreendimento e eu acabei, né, não fazendo mais. E eu fui trabalhar numa oficina mecânica, lá em Itá. Mecânica Itaense. Nunca me esqueço, né, lá nós temos o nome dele, o seu Orestes, nós chamávamos ele de gerente, né, que ele chamava todo mundo de coisa. Coisa. Ele não lembrava o nome, então ele chamava as pessoas de coisa. Mas ele era muito exigente, ele gostava das coisas muito bem feitas, né? E ele tinha um Monza Classic 89, era lindo. Até hoje eu sempre falo Vomir, inclusive, né, que se fosse para ter um carro antigo, né, eu iria comprar um Monza Classic. É bom, porque é muito confortável. E trabalhei até lá, até os 20 anos, né? Então, depois dos 20 anos, meu irmão mudou para cá, Altair, ele veio para Jaraguá do Sul, a esposa dele se formou em engenharia em Joinville, aí ele veio para Jaraguá do Sul, porque ela conseguiu um contrato na prefeitura de Jaraguá, eles casaram em Itá e em 94 ele veio para cá. Nesse 94 até início de 95, eles tinham 147 e viviam na rua. Vivia na rua, então nesse ano inteiro meu irmão conheceu o futuro sócio dele, porque ele vivia na mecânica e nessas conversas com ele, meu irmão trabalhava já no ramo de peça, trabalhava na mecânica itaense, né, desde os seus, 14 anos, 15 anos, ele trabalhou lá. Ah, também já desde pequeno ele trabalhava na parte de peças e veio para Jaraguá do Sul, né, como representante comercial no ramo automotivo, setor automotivo. Então como ele viajava aqui o estado, na parte atendia aqui de Canoinhas a Joinville, então ele fazia essa região aqui, ele tinha o carro e ele conhecia muitas oficinas mecânicas, né? E ele também viu a oportunidade, na época, em 95, de Jaraguá estava crescendo, uma cidade, né, pujante, né? Ele viu que era esse mecânico, na época, eles criaram uma conexão, tiveram uma amizade, eles viram que acharam por bem só montar a sociedade. Então, em 95, eles montaram a sociedade, quer dizer, meu irmão já tinha empresa, mas em 95 eu vim para cá. Então, eu cheguei dia 26 de março, se não me engano. 26 de março de 95. 95. Vim para cá. E
Cheguei no sábado, se não me engano, então no domingo eu descansei. Na segunda-feira, meu primeiro trabalho foi fazer a rampa, porque na época a gente não tinha recurso ainda para ter elevador, né? Então o primeiro trabalho, e como eu trabalhei também na Itá como auxiliar de pedreiro, EAC que a gente chamava, né? Pintava a casa, porque para quem não conhece, Itá foi uma cidade que ela foi realocada, né? Ela é uma cidade que ela foi construída uma hidrelétrica. Hoje é a maior hidrelétrica do estado de Santa Catarina, se não me engano a terceira ou quarta do Brasil, ela é uma hidrelétrica bem grande. E então as pessoas, os moradores antigos, eles foram realocados para o alto do morro, né, porque a cidade toda alagou. Uhum. Então na época a construção civil ela era crescente lá. E eu também trabalhei nessa parte de puxar massa, pintar, né, auxiliar de pedreiro aí. Então e quando eu cheguei em Jaraguá... Já foi orelha seca. Já foi orelha seca. Quando eu cheguei em Jaraguá, meu primeiro trabalho, cara, foi realmente, tinha lá os tijolos, quando eu construí uma rampa mais ou menos de 1,10 m de altura, para a gente poder trocar o óleo, né? Chegar e botar o carro no elevador para poder fazer o primeiro atendimento. E o nosso primeiro endereço, cara, foi onde é hoje a Confraria do Churrasco. A Confraria do Churrasco fica lá na rua da antiga rua Joinville, chamava. Joinville, agora é Bernardo Gruba, né? Quase em frente à Renault ali, né? Uhum. Então, aquela casa, né, onde é hoje o restaurante, era a casa e escritório do sócio da minha cunhada, né? E a garagem onde tem a casinha do gás, hoje da Confraria do Churrasco, era a oficina mecânica. Então, a gente tinha ali, a gente conseguia atender 2 carros, né? Colocava 2 carros dentro lá, né? Tinha um espaço. Então, eu trabalhava durante o dia na oficina e à noite eu ficava num quarto nos fundos dessa casa. Eu morava ali, né? Uhum. Então meu primeiro ano ali, né, aqui em Jaraguá, foi muito difícil, porque hoje está muito mais fácil. Aqui eu acredito que as pessoas que vêm para Jaraguá, porque hoje a gente tem mais imigrantes, né, do que pessoas de origem de Jaraguá. E lá, quase 30 anos atrás, era muito mais pessoas de Jaraguá do que imigrantes. Tanto é que eu tive uma grande dificuldade de fazer amizade no começo. Cara. Foi bem difícil. Eu sei que na época era complicado, né? O pessoal falava muito que o pessoal de Jaraguá era muito fechado nesse sentido, né? Exatamente, era muito fechado. Mas graças a Deus que o meu primeiro amigo aqui em Jaraguá, ele é jaraguense. Ele é jaraguense, a gente se conheceu, né, na época da oficina. Hoje ele é um grande advogado, o Fernando Buzarello, é um amigão meu que a gente se conhece aí há uma longa data, e ele é jaraguense. O restante dos meus amigos aí, a maioria deles não são, porque era difícil de fazer realmente amizade com as pessoas locais. Uhum. E justamente para isso, para fazer amizade com as pessoas, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular. É mesmo? Olha só. Eu vim em 2020, a minha formação de segundo grau foi com 17 para 18 anos, então eu estava ali 2, 3 anos praticamente fora da sala de aula. Aí eu decidi, vou fazer um cursinho pré-vestibular, porque eu tentei fiz o vestibular, mas não passei. Pensei, vou fazer vestibular porque o ramo de atividade que eu estava, né, eu precisava entender um pouco mais, né, eu precisava entender, não da parte técnica, mas precisava também entender o gerenciamento da oficina. Meu irmão é muito inteligente, ele trabalhava nessa parte como representante comercial, então ele vinha no final do dia, a gente fechava o caixa, ia fazendo as contas, acertava as contas, né? Mas eu previa que não ia ser para sempre isso, né? Uhum. Então eu fiz o vestibular para ciências contábeis, não passei, e daí eu disse, não, vou fazer pré-vestibular para unir as duas coisas. Vou tentar, nesse pré-vestibular, novamente voltar a estudar, e principalmente no meio ali, né? Conhecer novas pessoas, conhecer pessoas novas, né? Ia ter um acesso mais fácil, né? Porque as pessoas que vinham na oficina mecânica, todas elas vinham por causa do sócio, né? O sócio do meu irmão, entendeu? Uhum. Ele era muito conhecido na cidade, então as pessoas vinham, falavam diretamente com ele, né? Dificilmente, 20 anos do interior, literalmente do interior, né, cara? Eu era não digo muito tímido, eu era bastante envergonhado. Né? Mas era bem comum, assim, no interior, assim, tem aquela coisa. E vem numa cidade, Jaraguá, né, hoje... se for passar lá pela Valdemar Gruba, que é a rua Joinville, né? Uhum. Eu conheço ainda ela por rua Joinville. Era a época que tinha Dalmar, ainda tinha um movimento muito grande das malharias ali, cara. Então,
circulava muita gente ali, né? E eu me assustava, porque tinha tanta gente, né? A cidade mais próxima que eu tinha ido era Concórdia, né? Que uma Concórdia era uma Guaramirim hoje, na época, vamos dizer, entendeu? Hoje Concórdia está muito grande, entendeu? Mas na época era pequena também, então eu me surpreendi. Eu vim para Jaraguá, tinha o quê? 130 mil habitantes, coisa aí, mais ou menos na época. 130 já tinha em Jaraguá? Mais ou menos por aí tinha na época. Então foi um começo difícil. Foi um começo, né, de aprendizado, de muito aprendizado, mas um começo muito difícil. Mas esse começo difícil que é o que faz a gente se tornar grande, né? A gente só aprende, né, nessas situações. Aprende não, né? A gente cresce nessas situações, né? Então, para você foi uma oportunidade de crescimento e o que eu quero daqui para frente, né? Imagina, né? Pô, o que eu quero daqui para frente? O que eu vou fazer daqui para frente? Aí foi quando tu começou a ter os teus starts, assim. Então, daí em 97, né, quase com 2 anos de empresa, né? A gente decidiu de mudar de endereço. A gente mudou de endereço, né? A oficina já em menos de 1 ano e meio ela cresceu, tinha bastante clientes, né? O nosso antigo sócio era muito conhecido e um excelente mecânico. Aprendi muito, tenho que agradecer muito a ele, né? O que eu aprendi, né, com ele nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente trabalhou. Ele era uma pessoa muito difícil de lidar, mas era um excelente técnico, né? Então a gente mudou para o endereço, mudamos aqui para Ponichek, né? Hoje é a residência do seu Valdir Manes ali. A gente mudou e ficou ali até 2011. A gente tinha mudado, vamos dizer, de endereço para um local que cabia 2 carros, para um local que cabia 8 ou 9 carros, mais ou menos. Teve uma expansão ali, uma né? Expansão muito grande. Então a gente tinha do lado um prédio, uma oficina de tornearia e os outros três portas ali, né? Era a oficina mecânica. Então a gente cresceu muito, né? Em espaço. Certo. E 2, 3 meses que a gente estava ali, acabou a sociedade. Acabou a sociedade daí? Acabou a sociedade. Foi um baque muito grande, porque eu me vi sozinho, né? Sozinho. Era eu e o sócio do meu na época, e ele saiu. Então, não quero mais, não dá certo, né? Porque a ideia, né, dessas pessoas mais antigas era que tudo que entrava na oficina, metade era dele. Entendeu? Metade era dele, mas não interessa se tinha que pagar ou não conta. Então, isso foi um baque muito grande. E a gente tentava sempre mostrar, não, vamos pagar as contas, aí depois a gente divide, né? Mas não foi fácil, durou 1 ano e meio, foi positivo, uma vida que segue, ele saiu, e aí sim, aí foi uma dificuldade muito grande. Nessa questão tem uma frase que o pessoal fala, né? Nesse formato de empreendimento, né? É a empresa pobre, o dono rico e a empresa pobre, né? Perfeitamente. Geralmente é assim, né? Perfeitamente. Se a gente continuasse nessa pegada, né, com certeza ia estar assim, entendeu? Tá assim. Aí, beleza, saiu a sociedade, fiquei sozinho, porque, de novo, meu irmão, ele passava o dia inteiro visitando a cidade, visitando as empresas, né? Ele, como era do ramo de autopeça, ele vendia peças para as autopeças da região. E voltava surfando o dia, né? Então, o dia inteiro, eu sozinho, atendendo o cliente, consertando o carro e cobrando do cliente, atendendo o telefone. Então, foi ali mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, nessa pegada. Fazendo tudo, né? Fazendo tudo. Até a gente conseguir contratar uma moça para nos auxiliar, né? Para atender o telefone, pelo menos, né? E a gente conseguiu fazer isso e, de novo, 2 anos de experiência no setor automotivo, na mecânica, é muito pequeno. É muito pouco, cara. Então, e é uma coisa, é muito amplo, né? Eu acho que a mecânica, eu sou leigo na mecânica, mas é uma coisa muito ampla, né, cara? Tudo muito diferente, sim, né? Mas assim, a gente pegou na época, acho que tem uma história bem legal, né, nesse fato, é porque a gente pegou bem na virada, né? Na época que o governo Collor ele começou a incentivar a vinda do carro importado, ele liberou, né? Então, para você ter uma ideia, Carlos, naquela época lá só tinha 4 montadoras, né? Que era Fiat, Ford, GM e Volkswagen. Então, a quantidade de peças era muito infinita do que é hoje. Hoje é a enormidade de peças que tem. Então era muito mais fácil de você consertar o veículo, porque era o Monza, era o Chevette, era o Pala, entendeu? Era o Fusca, era a Variante, a Brasília, o Gol, né? O Ford, o Rei, Belina, que era tudo a mesma coisa, praticamente, entendeu? Era meio que o design do negócio. Assim. Isso, mas o motor, o câmbio, era tudo muito igual. Hoje não, hoje muito específico, né? Às vezes o mesmo carro muda alguma coisa, muda de um muita para o outro, né? Muita coisa. É muita coisa, né? Então isso facilitou bastante naquela época o aprendizado. Mas o que aconteceu ali em 97?
eu trabalhava durante o dia, à noite eu me deslocava a Blumenau, Joinville, para fazer treinamentos na parte, né, de mecânica, para entender mesmo a parte técnica, né? E, ao mesmo tempo, estava fazendo o pré-vestibular também, fazendo o cursinho. Então, era uma loucura. E final de semana também, tinha aqueles cursos de final de semana. Então, lá tu ia fazer um curso de injeção eletrônica, ia fazer um curso de montagem de motores, de suspensão. Então, foram aí, praticamente, em 97, foi um ano de quase todo final de semana você está ou em sala de aula ou estudando, né? Final de semana alguém treinando. Sempre se dedicando e se atualizando também, que isso é muito importante. Né? Sim, isso foi desafiador. Mas aí depois, né, a gente conseguiu contratar um técnico também, depois outro técnico. A gente começou a crescer porque as pessoas viram que o nosso antigo sócio tinha conhecimento, né, tinha habilidade de consertar o carro, mas o tino com o cliente, a conversa com o cliente, era mais que tínhamos, entendeu? Então, de receber bem, né, de explicar para o cliente o que nós íamos fazer, isso a gente já tinha, acho que por natureza, por dom. Um atendimento, assim, isso, a forma de... Isso, então isso ajudou bastante e a gente fidelizou, né, clientes, que a gente tem clientes hoje que tem mais de 25 anos, que ainda vem conosco aí. Clientes fiéis de 25 anos, olha só que incrível. Então, só vou pegar um gancho nessa parte de qualidade que você falou, né, Schmidt, porque eu e o Valmir, nas nossas conversas, né, de consultoria que ele fez aqui dentro da BF, ele falava que, e fala ainda hoje, né, Valmir, que a qualidade não é um atributo que você tem, é uma qualidade, ela tem que estar sempre no serviço. Mas o que você entrega para o teu cliente é segurança. Então ele sempre falou isso, que é uma frase que eu levo até hoje para o cliente. O que a BF faz? A BF faz manutenção preventiva, o que ela entrega? Segurança. Então isso o Valmir sempre vinha falando, né, Valmir? Perfeito, isso mesmo. Legal. E, então lá eu trabalhava direto, né, estudava e consegui passar no vestibular, né? Então passei em 97 para Ciências Contábeis, me formei lá em 2002, até 21 anos já formado em bacharel em Ciências Contábeis, né? E isso me ajudou bastante. Acho que nesse período de 5 anos de faculdade ali, você estudando e trabalhando, ele te dá uma grande possibilidade, entendeu? Eu sempre falo e procuro, o que vai ter? Vai ter reunião, vai ter treinamento em sala de aula e vai ter network. Se tem network, eu estou dentro. Porque a sala de aula ela te dá a oportunidade de network, as conversas que você tem, né, de bastidores, elas te dão oportunidades de mostrar o que você é e principalmente o que você faz. Então, tudo que tiver network, pode ver que eu estou meio que envolvido nisso, porque é o que traz, o que gera, que movimenta o teu negócio. Entendeu? Pelo menos o meu negócio, né, o nosso negócio movimenta bastante. E por causa do network, mas mais principalmente por causa da necessidade de ter conhecimento, de ter ferramentas para tu fazer um diagnóstico assertivo, de ter manuais, né? Naquela época não tinha internet, né? 98, né? Vamos lembrar. Tá tudo no papel ali. 98 não tinha internet, muito poucas empresas tinham os scanners, eram muito caros, né? Esses equipamentos, e estava tudo na mão da concessionária. Né? Então, o que eu comecei já a entender que em Jaraguá do Sul tinha o núcleo de automecânicas, da CIGES, né? E já em 98 a BF fez parte. Já começou a fazer parte desse grupo e estamos até hoje, inclusive, junto dentro do núcleo de automecânicas, né? E na época o ideal era atrás de informação básica, principalmente técnica. Isso foi o grande objetivo na época, porque a informação só estava dentro da concessionária. Depois, com o advento da internet, aí agora está muito fácil você ter informação técnica, né? Eu acho que agora está até demais, porque existem aqueles falsos mecânicos, ou os mecânicos de youtuber, né? Verdade, mecânico de youtuber. Sim. Não tem isso? Tem muito, né? Não tem o cara, às vezes o cara vem já com o diagnóstico aqui, ó, eu vi no youtuber que é isso, entendeu? A gente sofre muito com isso, cara. Às vezes o cara acerta, né? Às vezes o cara acerta, porque talvez a pessoa que fez o vídeo do outro lado é um cara técnico, ele possa ter passado a informação correta. Mas a grande maioria, não, eu vi no YouTube que se você apertar esse parafuso, vai resolver o problema do barulho, vai resolver o problema de falha. Normalmente não é isso. Normalmente não é isso. Então, a internet vem para ajudar, com certeza ela ajuda bastante, mas em algumas coisas, como qualquer outro negócio, ela acaba atrapalhando também. Né? E
Então, lá em 2002, 2098, né, a gente entrou no núcleo, de lá para cá não saiu mais. Porque ali eu vi a oportunidade de você agregar valor para o meu negócio, estar no meio de pessoas no mesmo segmento que o meu. A conexão de várias mecânicas, né? Isso, exatamente. Então, o núcleo de automecânicas aqui da SIGES, na época PEV, junto também, né, fez com que a ABF mudasse de patamar, eu diria, né? Principalmente porque ela abriu os horizontes, abriu as possibilidades, né, que a ABF poderia fazer. Entende? Legal. Então, a gente foi, inclusive, pioneiros em algumas coisas dentro do núcleo, né? Em 1998, 2002, a gente já estava bastante preocupado com uma parte ambiental, né? Você falava muito em sustentabilidade, como é que é o ISO 14000, se não me engano. 9001 e tal. 14.000 era da ambiental, se não me falha a memória, né? Então se falava muito sobre isso e dentro da entidade se falava muito também sobre isso e a gente começou a entender o que o nosso setor, né, automotivo podia fazer, né, para que diminuísse um pouco, né, a parte, não de emissões, porque não se pensava isso na época, né, mas principalmente a parte dos resíduos. Né? E o óleo também, a coleta do óleo, porque na época as oficinas, a maioria delas, as que eu conhecia do núcleo automecânicas, nenhuma era de chão batido. Mas existiam muitas oficinas de chão batido, entendeu? Existiam muitas oficinas, principalmente com... Vai dar risada agora, mas era muito comum. Com os pôsteres de mulher. Você recebia os calendários do ano, vinham os calendários com mulher pelada. Mas época boa, sim. Nós nunca fizemos isso. Eu nunca coloquei um pôster ou um calendário de uma mulher assim, seminua. Porque querendo ou não, a gente brinca, mas querendo ou não, a gente atende mulheres também, tem de certa forma, nos respeita. Mas antigamente era bem comum, né? Antigamente era normal. Tu estava fumando cigarro em qualquer lugar, né? Isso, não, tinha propagandas, inclusive, de propaganda. Mas olha só, por que era tão normal? Porque a mulher não era tão inserida nesse ambiente, era um ambiente de homem. Oficina mecânica era ambiente de homem, porque logo que começou ali, era comum os homens levarem os carros na oficina, entendeu? Os homens é o que mais que dirigiam, mulher dirigia, mas pouco entendia, então era o marido que levava, e hoje em dia já não. Hoje em dia grande parte são pessoas, são mulheres, são um público feminino, né, que leva. E não pega bem também você ter uma exposição ali, uma foto, um almanaque, uma mulher seminua ali, enfim. Então, muito tempo atrás também, né? Muito tempo atrás. E até o Valmir puxou uma coisa bem, bem legal, que o núcleo de automecânicas fazia muito na época, entendeu? Que a gente fazia dentro das nossas oficinas, na época eram 14 ou 15 oficinas, né? E a gente fazia a cada 2 meses o curso de mecânica básica para mulheres. Olha que bacana. Lembrei disso com o Valmir falando de introduzir a mulher dentro do setor automotivo, de mostrar para ela que realmente as oficinas eram preocupadas com a qualidade, preocupadas com o ambiente, né? Então a gente fazia questão de fazer os eventos dentro das oficinas para elas conhecerem também. Então lá a gente ensinava elas a tirar um pneu. Isso foi nessa época Começou lá em 2002, mais ou menos, que a gente começou a fazer isso, entendeu? Então a gente ensinava ela a apagar um fogo, pegar o extintor, apagar um pequeno incêndio no seu veículo, alguma coisa que acontecia. Trocar pneu, que era muito comum, né? Furar pneu na época, entendeu? Mostrar para ela a importância da manutenção preventiva, isso fazia muito, né? O que a gente queria com isso? Fazer com que a mulher entendesse que o veículo é uma ferramenta de trabalho do marido, ou dela na época também, né? Mas que era a importância dela fazer a manutenção preventiva para que esse veículo não deixasse ela na mão. Então a ideia, naquela época, né, ainda hoje tem várias empresas, tem empresas hoje que inclusive faz isso, né? Usa essa metodologia da mecânica básica para mulheres para trazê-la até o seu negócio, conhecer, né? E logicamente gerar, né, serviços, né, que ela venha conhecer e automaticamente fazer com que ela venha a ser cliente e fidelizar ela, né? Então isso foi muito legal na época, né, que a gente fazia isso. Durou ali, eu diria que durou uns 10 anos, mais ou menos, foi feito alguns eventos. 10 anos fazendo isso? Mais ou menos 10 anos, foi muito legal, muito bacana. Bom, então aí falando, a gente falou bastante aqui agora assim, dessa questão do núcleo, dessas coisas da oficina, e a família, Oda? Como é que tá a questão da família aí, que tu, né, a tua esposa, Araceli,
como é que vocês se conheceram? Assim, foi nessa época? Vocês já se conheciam antes? Como é que foi? Então, eu assim, conheci a Araceli de vista, né, na faculdade, né? Ela fazia administração, eu fazia ciências contábeis, e o tio dela, né, estudava inclusive comigo, né? E na nossa formatura, né, a gente ficou conversando ali no final, né? Tentamos, né, a ficar junto, não deu muito certo, né, na nossa formatura, né? Mas foi o start ali que deu na nossa formatura, na minha formatura, né? Porque ela se formou um ano depois, né? Mas ali que a gente realmente se conheceu e começou a conviver, e em 2006 nós casamos. Né? 2006 a gente casou. 2007 veio o Carlos Eduardo, que está aqui nos bastidores, né? Então tá aí, faz parte da história, inclusive está conosco, ajudando no dia a dia aí, tá sempre, né, ajudando-nos na parte do escritório, aqui na oficina quando precisa. Também já começou cedo aí Eu acho importante isso, né? Apesar da nossa legislação não concordar com esse tipo de coisa, mas eu acho muito importante que os nossos filhos não precisam estar trabalhando, estar vinculados, mas que estejam juntos, né? Junto, vendo a responsabilidade, isso, tudo. Sintam o ambiente, né? Sintam ver-se, porque daqui a pouco a gente cria uma expectativa de que ele possa vir a estar tocando a oficina, e é uma expectativa nossa, né? Talvez não seja a dele, né? Então a gente precisa estar realmente introduzindo ele aqui no nosso ambiente para ver se é isso que ele gosta. Eu acho que ele está gostando. Eu acho que ele está gostando, né? Tá gostando, Cadu? Show. Então, acho que estamos no caminho certo, né? Porque, quem sabe, futuramente ele possa estar assumindo aí a empresa, né? Muito exemplo do pai, né? Se ele gosta do exemplo do pai, vai seguir a mesma caminhada, né? Exatamente. Eu acho que é bem importante isso, né? De novo, reforçar, introduzir seus filhos no teu ambiente de trabalho. O pai vai fazer o quê? E isso, eu novamente vou jogar para o Valmir, é uma coisa que a gente conversava também. Ele disse que adianta você vir o dia inteiro, estar aqui no trabalho, estar aqui, que às vezes é extenuante, é estressante às vezes, e você chegar em casa e falar, pô, aquela merda de negócio hoje não foi certo. O que tu está transmitindo para o teu filho, né? Pois é. Então, como é que tu quer que o teu filho esteja... Não vai querer explorar a vida dele, né? Mas o meu pai sempre reclamou do negócio, como é que eu vou querer trocar, né? E eu confesso para ti, o Valmir sabe, eu reclamava bastante. Chegava em casa bastante estressado, porque às vezes as coisas não davam certo, e desabafava, né? Porque o único local que você tem, né, para desabafar é com a tua esposa, né? Naquela época, inclusive, a minha esposa não trabalhava comigo, entende? Ela veio a trabalhar com a gente em 2011. Então, a gente conversava muito sobre isso, né? E a gente desabafava às vezes, né? Não é só rosas, né? Lembrar que as rosas têm os espinhos, né? E para você poder colhê-las, às vezes você acaba se machucando, né? E a gente, às vezes, falava de uma maneira que não era tão legal, né? Para o nosso filho, às vezes, mas por que ele quer que eu trabalhe lá se é tão estressante, tão extenuante? Então, a gente foi aprendendo um pouco, né, Valmir? Sim. Algumas técnicas aí, principalmente a relaxar, né? Relaxar, é bem difícil, né? Que é difícil. Eu tenho essa dificuldade, eu nem confesso, cara, é difícil. Tem que conversar com o Valmir, então. Ó. Conversar um pouco com o Valmir. O Valmir é um cara que te ajuda. Eu sempre falo que o único defeito do Valmir é meu amigo, mas é gremista, cara. Gremista. É triste, cara. Tem um defeito grande. Viu, Carlos? Ele acha que é um defeito porque ele é colorado, cara. Ele também tem um defeito de ser colorado. Tá explicado. Mas, abrindo um parênteses aqui, eu conheci o Oda na época que eu era consultor de núcleos setoriais da CIGES, Associação Empresarial aqui de Jaraguá do Sul. Que ano foi isso? Isso foi... Eu entrei na CIGES em julho de 2009, né? Fiquei lá e saí em setembro de 2012, e nesse meio tempo ali eu conheci o Odair. O Odair, ele fazia parte do núcleo das automecânicas, porém eu não era consultor do núcleo das automecânicas, porque eu tenho um perfil mais comportamental, não tão técnico. Eu era um outro consultor que trabalhava. E daí eu tinha outros núcleos quando eu trabalhava ali, mas eu não conhecia, não trabalhava de perto com o Odair, que mais tarde, depois, nós começamos a se relacionar. Eu comecei a trazer o carro para ele aqui, porque tu não pode estar no associativismo, daí tem uma pessoa que é do associativismo, e aí você não gera negócio, que tu tá, né? Então, aí foi que eu conheci ele também. Conheci o Oda,
Mas esse homem não era fácil. Era, Ele era brabo, muito homem. arretado, como diz o nordestino. O Oda sempre foi uma pessoa assim, muito de querer acontecer e fazer a coisa certa, entendeu? E eu sempre falo que um dono do negócio, ele sempre sabe mais do que os outros. Ele criou, ele desenvolveu, ele se preparou. E o Oda, ele era muito enérgico, muito assim, ó, cobrava e cobrava duro. E eu sempre falava para ele, Oda, cara, tu cobra muito, é muito duro com o teu pessoal. Tu assusta, tu mete medo, aquela gestão de medo do antigo chefe, sabe? Uhum. E aí o Oda foi, aos pouquinhos, ele foi lapidando. Hoje esse homem aí é nota 10, mas era muito bravo, cara. Muito bravo. Foi lá a tua logomarca um diamante, né? Agora eu entendi por quê. Vai Só lá lapidando. aí, ó. Então o homem era bravo, né? O Oda é assim, ó, ele não aceitava erro, ele não tolerava erro. Porque ele tinha conhecimento, né? E às vezes o colaborador, ele não é preparado tanto. E ele não entendia como é uma coisa tão fácil que os caras erravam. E ele cobrava, ele era muito duro com isso. E muitas vezes isso fazia com que o pessoal ficava fechado, trancado, tinha medo, fazia uma gestão pelo medo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, que isso é uma outra história lá na frente, né, Oda? E aí nós fomos trabalhando, e foi difícil tirar esse homem do chão da oficina. Ele vai saber o que eu estou falando, né? O Oda, que nem na linguagem popular, que nem galo, não saía de cima daqui. E isso estava atrapalhando, né, a gestão do negócio dele. E eu mostrei para ele, né, o que ele tinha que fazer. Então, aquela coisa assim, tipo, você tem um funcionário, mas você ainda quer manter o controle sobre tudo ainda, né? Perfeitamente. Não consegue se desconectar, se desligar, né? Mas aí o Oda pode falar como que a gente fez. E hoje é uma evolução muito grande, porque o Oda, ele tinha um perfil muito operacional. Operacional. Operacional, muito peão. E eu dizia, Oda, tu tem que pensar no teu negócio, tu tem que começar a pensar em olhar de uma outra forma, de gerar mais negócio, de se relacionar com o cliente. E o Oda não, o Oda tinha, o negócio dele era aqui, olhando, fazendo tudo, ele queria saber de tudo, porque o negócio dele era entregar as coisas com perfeição. Ele não admitia erros, sabe? Era muito chato. O Oda era chato, hoje o cara é legal. Mas isso aí, eu acho que assim, é uma coisa, uma característica bem comum de pessoas enérgicas, né? É muito comum, claro. Existem empresas que até hoje é assim, né? Até hoje, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes não se abre para se lapidar, né? Então isso é ter essa abertura, dar essa oportunidade para si mesmo, né? Para o próprio negócio de se lapidar, já é uma grande coisa muito valiosa para a pessoa. As pessoas, isso, cara. As pessoas, elas, por terem perfil técnicos, tá? De saber bastante, de saber o ofício, elas tendenciam a ser pessoas mais, como é que eu vou dizer, pessoas que não se relacionam, pessoas individualistas, tá? Porque eu sei, eu aprendi, eu trabalhei, vai aprender também, né? E assim, ó, por ser um ambiente de muito técnico, de ter que fazer as coisas dar certo, de ser mais enérgico, essa figura do chefe, essa figura de ter medo do dono da oficina, de certa forma isso vai atrapalhando o próprio negócio, porque as pessoas não querem ficar mais. Cria uma barreira. Por causa muitas vezes do tratamento, isso aí o Oda pode falar, as pessoas elas chegam num ponto que você não aguenta mais esse homem aí. E muitas vezes poderá pedir para sair. É isso, Oda? Sim. Tanto é que a gente tinha um turnover, né, muito alto. Né? A gente tinha, antes do Valmir vir a fazer o nosso trabalho junto com a gente tinha um turnover. Ainda tem. O que é o turnover? Turnover é a troca de pessoas. Rotação de troca de colaboradores. Ainda tem. Porque eu entendo, né, eu ia falar mais para frente, mas eu entendo, eu como empresário, eu preciso ter as melhores pessoas comigo, entendeu? E nem sempre as melhores pessoas são os melhores técnicos. Entendeu? Ele pode ser um excelente técnico, mas como pessoa é difícil de lidar. Difícil de lidar. Aí vai dar choque, entendeu? A minha esposa sempre fala para mim que as pessoas
que não ficam aqui, elas são muito parecidas comigo. Se é muito parecida comigo, não dá certo, porque vai conflitar, entendeu? Então, qual o perfil de pessoas que eu procuro e eu incentivo que estejam aqui? Pessoas que são abertas ao aprendizado, porque o aprendizado hoje ele é uma constante, não é que eu só tenho 30 anos de oficina. Pode ter 30 anos de oficina. Mas agora, por exemplo, com o advento do carro elétrico, o que tu sabe? Muda do carro tudo, elétrico? né? Muda tudo completamente. E assim, eu sempre falo para eles, eu vivia a era do carburador, né? Eu vivia a era que hoje os pessoal nem sabem o que é carburador. A minha equipe hoje, se vier um carro com carburado, dificilmente elas vão saber. Chegou um extraterrestre. Então, quando vem o Fusca aqui, eu provoco eles para que ele, vai lá, vamos abrir o carburador, vamos fazer a regulagem, mas eles vão, porque eu tenho isso, né, de acreditar no técnico, acreditar que ele é capaz de fazer, e eu dou as ferramentas para ele e entrego para eles aonde estão o conhecimento também. Então, eu quero, do meu lado, pessoas que estão abertas e principalmente abertas a buscar conhecimento. E elas têm que fazer isso. Porque eu sei mexer com caixa de câmbio, mas qual modelo? Hoje tem uma enormidade. Então eu só vou mexer num modelo de câmbio? Não. A gente atende multimarcas. A gente atende qualquer tipo de veículo que vem aqui. Então você tem que estar aberto a aprender. Eu nunca mexi, eu não vou botar a mão. Claro que vai botar a mão. Tem que botar a mão. Como é que tu vai aprender um negócio ou a consertar um veículo se você não colocar a mão? Lógico que antes você vai estudar um pouco, vai entender daquilo, né, para depois você colocar na mão. E existem manuais. Hoje, com novo, né, os treinamentos que eu fiz fora, os treinamentos que a minha equipe faz fora. No caso, a ABF, ela banca, ajuda, inclusive ela patrocina uma parte do treinamento, e todos os manuais técnicos ficam conosco. Por quê? Porque a hora que você tem alguma dúvida, vai na biblioteca, pega um manual técnico, vai entender do que está mexendo. Porque, logicamente, vou mexer, por exemplo, numa bateria na BMW. Né? Tu sabe qual o meu procedimento de desmontar uma bateria? Não, eu não sei. Então, ainda eu estou aqui dentro da oficina para orientar eles a fazer isso. A minha equipe ainda é nova, né? Eu ainda tenho equipe nova. Mas, de novo, eu não me importo de ter equipe nova. Eu sempre passei por isso, o Valmir sabe disso. Mas o desafio é sempre estar capacitando essas pessoas e as pessoas sempre estarem melhores. Então, isso é uma luta diária que a gente tem aqui na BF e por isso que a gente entrega qualidade, entendeu? Que a gente quer, não é qualidade. Por isso que a gente entrega segurança, né? Porque através do serviço de qualidade que a gente faz, a gente acaba entregando segurança. Oda, então agora aqui, vamos falar agora sobre esse espaço que a gente está aqui, esse espaço lindo, maravilhoso aqui que mais parece um hospital, isso aqui tão limpo, tão organizado, gente. Eu nunca vi uma oficina desse jeito. É sensacional aqui, vocês vão ver aqui algumas filmagens que a gente está fazendo aqui do espaço, é incrível. Oda, fala pra gente aí quando é que vocês vieram para cá, para esse espaço maravilhoso, como é que foi essa história de ter vindo para cá? Então, a gente veio para cá em 2011, né? Então, em 97 a gente mudou para o segundo endereço, né? E em 2011 a gente veio para cá. Por que a gente veio para cá primeiro? O grande objetivo de a gente mudar é para se esconder. Se esconder? Se esconder. Porque a gente estava na rua João Planichek, uma via de muito acesso, né? Muito acesso, e a gente não queria que o cliente fosse aquele cliente de passagem. Nós nunca trabalhamos com essa ideia de ter o cliente de passagem. Nós sempre buscamos o cliente fidelizado. Entendeu? Então a gente veio para cá num local mais afastado, escondido, um local mais amplo, né? Mais arejado do que lá. Mas o grande objetivo foi para que as pessoas viessem até nós por indicação. Por que tu veio aqui? Eu vim porque o Valmir trouxe o carro aqui e gostei do atendimento, então por isso que eu vim. Então esse foi o nosso primeiro grande objetivo. Outro objetivo era o fato de a gente poder melhorar o espaço. Lá era embaixo de um prédio, né, onde a gente estava, né, e tinha vários setores, então era separado. Quando chovia, por exemplo, nós tínhamos um espaço de direção hidráulica, para a gente ir até o espaço de direção hidráulica, quando chovia se molhava. Então, vamos procurar um local para ter um único espaço. Também a ideia é da gente montar uma estação de tratamento de efluentes. Então a gente montou... a parte de sustentabilidade. A gente montou a ETE aqui, tanto é que nós somos a primeira, se eu não me engano, a primeira do estado aí a fazer essa estação de tratamento de efluentes. Fomos elogiados, até um certificado da época da Fundação
do meio ambiente do estado, a gente recebeu um certificado delas, né? Tinha uma parceria com a FACISC, né? E a Fátima, né? Na época era Fátima, né? Hoje é IMA, né? Mas na época a Fátima a gente tinha um certificado de empresa sustentável não só por causa do ETE, mas porque todos os resíduos que a gente gera, e ainda hoje, né? A gente faz o destino correto disso. E também em 2011 a gente mudou para cá, né? E eu tive a felicidade de vir junto já com minha esposa. Minha esposa trabalhava numa grande empresa aqui da Jaraguá, já estava há 13 anos na empresa, e eu precisava ter alguém da minha confiança aqui, não que as pessoas que estavam comigo não eram, mas principalmente na parte financeira. Né? É diferente. É diferente, você tem uma pessoa da família, tanto é que ela mudou para cá e a gente já introduziu ela como sócia. Então, nessa época, a gente separou a sociedade do meu irmão, né? Então meu irmão ainda era sócio em 2011, a gente desfez a sociedade, a ABF ajudou, logicamente, muito mais com o trabalho dele, mas a ABF ajudou também a ele realizar o sonho dele, que era ter uma distribuidora de autopescas. Então hoje ele tem uma distribuidora muito bem conhecida, né, com 3 lojas já, né, tem lojas em Pissarras, Barra Velha, tem em Joinville e Jaraguá, que é a FR. Então também ajudamos ele, né, ele realizou o meu sonho e a gente ajudou também, né, a realizar o sonho dele. E em 2011 a série veio para cá, a gente fez a sociedade com o meu irmão e colocamos ela no quadro associativo, né, e ela me ajudou muito, muito mesmo, porque fez com que eu pudesse estar fazendo outras coisas que eu não poderia fazer com ela não estando presente. Não tem como ter controle de tudo, né? Até o momento a gente até consegue, mas chega um momento que não tem mais como, né? Sim. Nessas participações que eu estava no núcleo de automecânica aqui de Jaraguá, eu fui coordenador 2 vezes, as pessoas me chamavam de chato, né? Porque eu exijo muito do meu negócio, mas exigia muito das pessoas também lá do núcleo. E nada adianta a gente estar num local se não é para fazer a diferença. Então eu sempre quando eu me envolvi em algumas coisas, ou a parte do associativismo, é para fazer a diferença. E em 2012 eu fui, vamos dizer assim, presidente ou coordenador do Núcleo Estadual de Automecânica. Então durante 2 anos eu coordenei o Núcleo Estadual. Nessa época também a gente criou daí a associação, porque o Núcleo Estadual ele é ligado à FACIS, que é uma federação, que é ligado às ACIs. E na época a gente criou então um CNPJ, criou a Arvesp, que é a Associação dos Reparadores Veiculares de Santa Catarina. Então foi na minha gestão que a gente criou essa associação, que hoje ela é um braço do NEA. Na verdade, o NEA ainda existe, mas o CNPJ é a nossa Arvesp, né? Foi o ponto crucial do negócio para acontecer então, né? Porque você estava ali cobrando, metendo pressão na galera ali. Porque eu acho que é isso, é o cooperativismo. Tem que ter cooperação, né? Não adianta ter um grupo que nem você falou lá e o pessoal não se ajuda. Tu era o cara que fazia acontecer. Eu sempre fui considerado aqui em Jaraguá por ser o cara mais chato, que cobrava, que exigia as coisas e fazia, né? Não é uma coisa é você cobrar, né? Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Muito pelo contrário. Eu fazia as coisas aqui no meu negócio e queria que as pessoas fizessem o negócio deles também, porque dava certo. Entendi. Muitas coisas do núcleo estadual eu trouxe para minha oficina. E eu tenho muito a agradecer, primeiro ao núcleo local, como eu falei anteriormente, mas principalmente ao núcleo estadual. Porque através dessas trocas de informações, dessas reuniões que a gente tinha praticamente a cada 2 meses, que a gente ia nas todas as cidades de Santa Catarina, eu via muitas evoluções nas oficinas, via que tinha muita coisa a fazer também, mas eu copiei muita coisa. Muitas das coisas que tem aqui, eu peguei de outras oficinas. Porque elas faziam a coisa certa e tem como fazer as coisas, entendeu? Então eu pude ter essa oportunidade em 2011 da minha esposa estar aqui junto comigo no negócio e eu poder estar mais voltado para o associativismo. Então me ajudou bastante. E pelo fato de estar no associativismo, existia na época o prêmio MPE, né? Era uma certificação, né? É um questionário, né, Valmir? Que você respondia, e através desse questionário que você respondia, o consultor do Sebrae vinha e validava essas informações que você colocou no papel, condizia com aquilo que é o teu negócio. Em 2012 foi a primeira vez que a gente participou, a gente não ganhou o estadual, mas em 2012 a gente ganhou como a melhor empresa nuclear aqui de Jaraguá. Que é esse prêmio aqui. Que é esse prêmio aqui. Pode dar um close aí no prêmio. Que é esse prêmio aí. E isso
despertou o fato, não, eu quero ir para o Estado. E naquela época o Valmir já estava trabalhando como eu trabalhava na CIGES, né? E eu conhecia ele porque eu estava praticamente direto na associação, e ele também fazia no núcleo da mulher empreendedora, né? E minha esposa começou a fazer parte também do núcleo da mulher empreendedora, bacana. então ela conheceu o Valmir, né, dentro ali. E o Valmir estava vindo com um projeto bem interessante de consultoria. E eu disse, não, Valmir, vamos lá, eu quero ganhar esse prêmio. Eu falei para ele, vamos fazer um trabalho aqui para a gente poder ganhar um prêmio. E a gente fez, né? Iniciou o trabalho, né? Começou a fazer o trabalho principalmente de planejamento e estratégia, né? Porque quando tu responde o questionário do MPE lá, ele te entrega uma devolutiva. Ele te entrega um radar, né, Valmir? Te entrega um radar ali, e nesse radar ele vai verificar quais são os teus pontos fortes e o que você precisa melhorar. E o Valmir foi... Que legal, baseado naquilo ali, daí foi que o Valmir trabalhou em cima. Conforme o Oda falou, tinha o Sebrae, juntamente com a RBS, ela promovia anualmente, tá, um prêmio de reconhecimento de uma metodologia que o Grupo Gerdau, o Movimento Brasil Competitivo, a Fundação Nacional da Qualidade e o Sebrae, essas 4 grandes instituições, eles se reuniram, montaram uma metodologia e disseram que essa metodologia era bom para micro e pequena empresa, tá? E começaram a montar um questionário de 37 questões. Esse questionário era dividido em 8 critérios, que era gestão e liderança, estratégias e planos, clientes, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultado. Tá? Então eram 8. Então, e essas 37 questões, ela tinha 4 alternativas, A, B, a C e a D. E isso tinha uma pontuação de 0 a 100. Tá? Então, o que acontecia? Quando o Oda participou, veio um consultor e fazia, por exemplo, uma pergunta lá. Como é que é as tuas estratégias e planos? Você faz planejamento estratégico? Aí tinha uma, A não fazia nada, uma estava só na cabeça, outra fazia algumas coisinhas e estava com algumas pessoas. Na letra D, então, fazia completo e comunicava para toda a empresa, utilizava o planejamento estratégico. Então, isso dava uma pontuação. E quem ia para o finalista, ia concorrer ao prêmio. E o Oda queria concorrer a esse prêmio, porque ele já tinha pegado o gostinho ali. Só que era difícil, tanto é que não era qualquer um que ganhava, era do estado todo, né? E só tinha um por categoria. O que eu fiz? Em 2011, eu comecei a estudar essa metodologia para mim poder ajudar as empresas. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas 37 questões, estudei todas elas, e o que eu fiz? Eu desenvolvi, né, uma situação para colocar a empresa na letra D, ou seja, o que precisava para completar aquela letra ali. Ah, precisa isso, isso, isso. Então, eu ia lá e desenvolvi essa solução, sabe? E o que eu fiz com isso? Eu comecei a montar, porque aí assim, começou a dar certo, eu comecei a estudar, aí eu trabalhava de consultor da CIGES, mas eu atendia a Giovana, atendia a padaria Facchini, atendia o Maico lá com a empresa dele, o Thiago da Fiscal e o Guilherme Vogue. Eu sei que tinha umas 5 empresas mais ou menos que eu trabalhava fora do ambiente de trabalho. E aí o que aconteceu? Puxa vida, mas como, Valmir? Você trabalha aqui e trabalha fora, tu não dá nota para o pessoal? Tu faz trabalho e não dá nota? Como assim? Sei se talvez fosse olho grande de alguém, o quê? Mas enfim. Aí chegou ali no meio do ano ali, eu cheguei assim, tipo, não, então eu não quero mais. Eu tinha que escolher, ou eu continuava sendo consultor da CIGES,
ou montava a minha empresa de consultoria. Então eu pensei assim, não, eu vou começar a trabalhar de consultor. Aí saí. O Rafa vinha entrando, meu filho já tinha 18 anos, vinha entrando e daí começamos a trabalhar junto. Aí eu já conheci o Oda e o Oda chegou e disse para mim assim, Valmir, eu gostaria, quero ganhar isso daí. Aí eu perguntei assim, Oda, tem certeza, Oda? Tenho sim. Mas tu vai fazer o que precisa? Não, vou fazer sim. Então tá bom. Então o que nós fizemos? Aí eu peguei pergunta por pergunta e Oda, isso para nós atender 100% nisso aqui, nós precisamos fazer isso. Vamos lá. E Oda sempre, e assim, foi uma coisa que, um ponto positivo dele, ele estava sempre pronto. Não, eu quero fazer, eu quero. O Oda queria muito acertar. Aberto a isso, né? Não era só por causa do prêmio. Sim, tá? sim. O prêmio é a consequência de isso, tudo, né? Isso, era um reconhecimento. Ele queria mesmo ser uma referência. E o Oda foi uma referência, e é uma referência ainda, porque ele se propôs a fazer a coisa certa, desde o início. Então, o que nós somos? Digo, Oda, vamos lá. E eu vim aqui, a gente se encontrava, fazia consultoria, e daí falava sobre planejamento, pessoas, nós trabalhamos bastante sobre pessoas. E aí nessa aí que eu conversei com o Oda ele precisava pensar na gestão do negócio. O Oda pensava muito na operação, entendeu? Aí o que eu propus para o Oda? Aí tem ali em cima, tem o mezanino ali, né, o segundo piso ali. Eu disse, Oda, você precisa sair daqui e ir para lá. Mas, cara, como foi difícil para convencer ele que ele precisava pensar no negócio. Ele precisava ser gestor. E quando a gente está muito no operacional, nós temos dificuldade de ir para o estratégico. E o Oda teve essa dificuldade, só que ele fez força. Daí nós combinamos. Tu vai então, Oda, de manhã, ou vai 2 dias pela manhã, eu nem lembro mais como é que foi. Mas o Oda ia um tempinho lá e eu estava aqui. Eu não abri mão totalmente. Então aí o que ele começou? O Oda começou não largar de lado. Ele começou a dar mais prioridade para a gestão. Porque precisava dele, senão ele não ia conseguir vencer o prêmio, né? Então tá bom. Então nós fizemos tudo isso, tudo que precisava ser feito nós fizemos. Aí veio um pessoal do Sebrae aplicar o diagnóstico. Aí eles foram lá, 37 questões, tu tem isso, tu tem isso, tu tem isso. E o Oda tinha praticamente tudo, porque nós tínhamos colocado lá. Aonde é que está? O Oda ia lá e mostrava. Eu digo, Oda, isso aqui, tu tem que mostrar isso aqui. O Oda ia lá e mostrava. Entendeu? Não é que nós preparamos a ABF só para ela ganhar. Não, nós preparamos a ABF porque o Oda queria aquilo ali na Fazia acontecer na empresa, na própria empresa. Na verdade, aproveitando ali que o Valmir queria, o prêmio, como tu falou, é uma consequência. Mas a mudança de cultura, né, do teu negócio, o mais difícil que o Valmir falou, realmente foi eu me desligar daqui de baixo. Do operacional foi muito difícil. Eu consegui me desligar por um período quando a gente botou no papel, né, Valmir? Vamos lá. O técnico, então, vai ter que fazer um fluxograma. Então, a gente criou fluxograma de atendimento, criamos fluxograma de procedimento, acho que foi o mais importante. O técnico chegava aqui. Como é que eu faço uma direção hidráulica? Então, nós desenhamos, eu e o Valmir, né, desenhamos exatamente. Põe o carro no elevador, põe capa, tira a roda, solta esse parafuso. Então, foi desenhado 6 fluxos de procedimento. Então, isso fez com que eu me acalmasse mais. Porque eu era muito acelerado, muito acelerado. O Valmir ficava louco comigo. Ele vinha aqui, eu estava aqui. Ele disse, Oda, teu lugar é lá em cima. Então, essa desconexão, porque eu tive que não me reinventar, eu tive que quebrar, né? Tive que me quebrar, né? Para se reconstruir o fato de eu pensar mais na gestão, mais no estratégico do que no operacional. Me desconectei por completo, nem hoje. E não tem como se desconectar. É o negócio, é o meu negócio,
então eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo, eu tenho que estar ali sempre junto com o técnico, de vez em quando, e aí como é que tá, tudo certo. Eles dizem hoje, essa equipe, eles dizem assim que o Oda de 5, 6 anos atrás ele não existe mais, é totalmente diferente, porque a gente vai aprendendo, né? Isso tudo começou lá em 2012 com essa figura aí, cara, com esse cara aí que veio realmente para revolucionar. E aí, só o jeito que o Valmir fala já transmite uma paz, né? Uma tranquilidade, né? Aí conectou as duas pessoas, duas personalidades, aí fechou o time perfeito. Que, assim, ó, o Oda tinha aquele jeitão todo agitado dele, meio enérgico, assim, mas o Oda sempre foi uma pessoa, para mim, fácil de lidar, porque ele me entendia, eu entendia ele, e ele me ouvia. Eu digo, Oda, cara, eu sei, mas tu tem que fazer isso. E o Oda respirava fundo e lá, e vamos lá. Então, ele queria muito, entendeu? Ele teve a confiança necessária no nosso trabalho para fazer as mudanças internas dele que ele queria fazer, entendeu? Ele era muito invocado, ele se invocava demais. Eu digo, Oda, não pode, entendeu? E aí, o que fez? Ele começou, então, a pensar mais, a pensar no marketing, a pensar nas oportunidades, a pensar no cliente, a pensar nas linhas que ele podia melhorar. Aí ele tinha tempo para pensar no negócio, não pensar em arrumar carro, sabe? E foi aí a grande diferencial dele. Aí fomos para o finalista, né? Nossa, o Oda não cabia dentro da roupa dele. Brilha os olhos aí, ó. Um desses aí acho que é 2013, né, Oda? Tá. Legal. Fomos para Florianópolis. Aí eu e o Oda fomos. A galera foi de ônibus, né, Oda? Foi de ônibus, no teatro, né? Teatro do Júlio lá do Hotel Cailhós, né? Não, foi no teatro Ivo Silveira, não sei o quê. O grande teatro. Mas como é que o teu pessoal foi daqui? Não, o pessoal foi de ônibus, né? A gente alocou um ônibus da Canarinho. Que cidade foi? Foi Florianópolis. Floripa. Aí chegamos lá, uma oficina mecânica, né? E eu assim, cara, dizia assim que eu estava totalmente confiante, porque era a primeira vez que eu estava participando, né? E que eu estava apoiando uma empresa. Então, assim, ó, já ser finalista, né, Oda, já era uma conquista para nós. Nível estado, né? Já é muito... Do estado todo. Quando chegamos lá, me lembro, o Oda de terno, de gravata, bonitão, assim, e me arrumou uma camisa até hoje, cara. Como é que eu coube naquela camisa, Oda? Sim, a grande propaganda ficou bem grande no ABF. Cara, vamos lá, e vai. Cara, não é que a UF foi escolhida, cara. Caramba, esse Oda era só bocão lá nas orelhas, assim, e a galera toda, quanta festa, mano, quanta festa. Cara, nós tínhamos ganhado o prêmio estadual, uma oficina mecânica. Concorrido com escritório de contabilidade e empresa de consultoria. Uma empresa de São Bento, que era consultoria, se não me engano, e um escritório de contabilidade de... entendi, ainda não era somente... serviço. Não, a gente concorria, né, no ramo de prestação de serviço. Então era escritório de advocacia, era... Tudo que tu imaginar prestação de serviço. Contabilidade, assessoria, consultoria. Eu imaginei, quando eu imaginei que fosse assim, finalistas de entre 10 oficinas, por exemplo, entendeu? Então era só você? Não, caramba! Não. Cara, é muito mais, é um destaque muito maior ainda, né? Foi. E ainda, incrível, sensacional isso. Então nós ganhamos o prêmio, o Oda ganhou o prêmio. Aquela felicidade, assim, não dá para contar, né, Oda? Não tem sentido, cara. Inesquecível. Quando chegou, assim, deu aquela... e daí aquela tensão toda lá, e quando ele foi colocar lá a ABF, meu Deus. Aí, sabe, aí cai na realidade que, não, nós somos foda. Somos foda de falar isso. Somos foda. Nós somos foda mesmo, cara. Aí, assim, era alegria. Eu acho que o Oda aí podia pedir o que quisesse, ele tava dando. Cara, foi muito marcante, né, Oda? Foi marcante, mas assim, eu não imaginava, né, quando a gente foi para lá, eu e o Valmir fomos no carro, fomos conversando, assim, mas conversar não, é legal, que bom a gente ter a oportunidade de estar num evento desse, porque o grande objetivo, né, de estar, era se classificar para a final. Cara, ganhar era, quando eu cheguei lá, quando a gente chegou no teatro,
que a gente viu lá no telão quais eram as empresas com quem a gente estava competindo, eu falei, cara, pô, escritório de contabilidade, olha a organização que tem que ter um escritório de contabilidade. Imagina. Daí a outra, porra, eu falei, Valmir, consultoria. O cara, para ter uma empresa de consultoria, primeiro ele tem que botar a metodologia em prática no seu negócio, para depois vir, né, mostrar, né? Falei, Valmir, tudo certo, mas nós ia conversando, né? Não tinha aquela... Não tinha, né? Tudo certo, né? E, cara, eu me arrepio ainda, ó. Quando chamou lá, o vencedor é a ABF, cara, meu filho era pequeno, estava lá também, né? Tava minha esposa, minha família toda foi lá, foi uma euforia geral, foi muito legal mesmo. E eu lembro que naquela época também ganhou o hotel aqui... Cairós. Não, Vale das... Cairós, isso mesmo. Cairós ganhou. Aí tinha a questão do turismo. Estava o Conrado, né? O Conrad, né? Tava lá, né? Então foi muito legal, foi muito bacana, né? Porque mostrou o Jaraguá também, entendeu? Verdade. Então duas empresas de Jaraguá, né? Estavam ali, né? Então foi muito gratificante. Foi extremamente significativo. Bastante. Esse aqui, né? Esse é o primeiro. Eu já dei o close lá nesse daqui, ó. Mostrar aí, né? Assim, significado sensacional. A gente vê muitas vezes, né, um símbolo desse, mas saber a história por trás, todo o esforço, tudo que aconteceu, né? É sensacional, é incrível, muito legal. Pode falar. Para isso, Carlos, nós tinha encontros semanais, eu e o Oda. Semanal, né, Oda? Bem disciplinadinho. Não, nós tinha pauta, nós tinha tudo. Aí começamos lá, missão, visão, valores, e aquilo ali não estava ali só por estar. Então, conversando com o Oda entendeu da importância que era, o que ele faz, para quem ele faz, como que ele faz, onde é que ele quer chegar com a oficina, os valores que são os alicerces, né? Se eu não me engano, aí tem até alguns quadros aí, né? Tem o quadro dentro do escritório. Depois vamos passar. Então, e aquilo ali começou a fazer parte do dia a dia, começou a formar uma cultura, entendeu? E aí começamos a trabalhar com a gestão de pessoas, né? Fizemos toda a questão do mapeamento e descrição dos processos, então aí o Oda tinha um checklist, aí foi aperfeiçoando. Então, a gente sabia o que tinha que fazer. Eu dizia assim, Oda, nós precisamos melhorar isso aqui. Oda lá, não. Oda sempre, eu quero. Então, nós formamos uma dupla legal, né, Oda? Pena que um é colorado e outro é gremista. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E a evolução dessa criatura aí, cara, o mérito é dele. Tanto é que depois, porque aí não podia concorrer no próximo ano. Se concorrer, nós ia ganhar de novo. Aí vamos dar uma chance para os outros, né? Tem que pular um ano, você falou 2 anos. 2 anos, ficar 2 anos sem participar. Daí eu fui ajudar em 2014, ajudei o Thiago Coelho. Ganhamos novamente. O Thiago Coelho era uma... A fiscal, né? Fiscal Soluções. Assessoria tributária. Ganhamos também. Você fez a fiscal? O nome da empresa é Fiscal Tributária? Sim. Fiscal Soluções. Na época, Fiscal Soluções. Aí tu fez essa empresa ganhar o prêmio também, né? Isso. Então. Aí o Oda ganhou, todo mundo queria. Aí eu quero também. Só que eles também tinham tentado sozinho e eles não conseguiram. Porque é detalhe, cara. É detalhe. Entende? E aí, beleza, ajudei ele, ganhamos. Aí no outro ano o Oda dizia, Valmir, eu quero ganhar de novo. Então então a gente fez toda uma revisão, já era mais fácil, porque ele já tinha incorporado. E aí nós fomos lá, não deu outro. Ganhamos de novo. Esse ali nesse caso, né? E esse assim, não porque foi o segundo, mas ele foi também muito significativo, porque nesse ano a gente concorreu com outras 2 automecânicas. Daí foi concorrente para de automecânica. Porque o fato de a gente ter ganho o prêmio estadual fez com que empresas do núcleo de automecânicas, né, também, mas a MF ganhou, eu não posso ganhar. Então, todo ano, né, eu lembro na época da gestão do NEA, nós sempre incentivava, né, as empresas a preencher o questionário. Porque a ideia de preencher o questionário era não a gente como líder do grupo, né? Mas assim, o empresário ter um diagnóstico, né, da sua empresa. Porque nada mais é do que um diagnóstico do teu negócio. Certo, né? Certo. Então, ele poderia tomar ações em cima disso. Porque a grande sacada mesmo, né, que o Sebrae fez junto com essas empresas, foi justamente te entregar um diagnóstico no que você pode melhorar.
E a gente sempre provocava isso no núcleo estadual, de que era importante as empresas participarem, por maior ou menor, ou o grau de dificuldade, ou o tamanho do galpão, ou organizado ou não, para que ela tivesse um diagnóstico. Então a gente incentivou bastante, e lá em 2016 a gente estava lá. Né? E a minha maior satisfação é estar com um cara do que eu me espelhava, que era Invest Alto do Balneário Camboriú, o Billy lá, que eu sou fã desse cara. Ele realmente fez várias inovações na sua empresa e automaticamente no setor como um todo, né? Não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Ele é um cara muito bacana e tem mudado realmente o setor. E estar com ele lá, cara, competindo com ele, quando eu falei, Valmir, pô, Invest Alto, cara, não temos chance. Não temos chance. E a Bem Alto também era uma empresa de São José, uma empresa gigantesca, cara, atendia um monte de carro. Então eu conhecia os dois, eu sabia, conhecia o negócio dos dois. Não conhecia a fundo, né? Sim, mas do Billy eu conhecia muito mais da que é Bem Alto, né? Mas eu sabia que o Billy tinha todos os processos. Sim, e muito bem organizado, com consultor, né, atendendo ele há muito tempo, cara. E quando a gente ganhou, eu disse, nossa, Valmir, eu não acredito, né, cara? Foi realmente, né, de novo, mostrar que o trabalho que o Valmir vinha fazendo conosco, né, realmente era um trabalho muito sério, né, fazendo com que a gente, o Valmir dizia assim, Oda faz, eu não fazer, ou só eu fazer e a minha equipe não. Foi um trabalho feito a 4 mãos, né? Então toda a minha equipe, né? E uma coisa importante ressaltar é que 2013 eu tinha uma equipe e 2016 era totalmente diferente. Mudou tudo. Tudo. Tinha mudado todos os técnicos que estavam em 2013 não estavam em 2016. Então o processo foi tão bem implantado, esses fluxograma, o processo de contratação, de acolhimento da equipe foi tão bem feito que, cara, não deu 3 anos, a gente ganhou novamente o prêmio. Né? E com equipe diferente. Então isso realmente foi uma coisa muito legal também. Não como a emoção do primeiro, né? Que o primeiro é difícil. O primeiro é sempre mais forte, né? Mas o segundo teve também um grande significado. Mas incrível, então, esse resultado, então, né, que a consultoria do Valmir trouxe aí para a ABF foi sensacional, né? E na prática, no dia a dia, né, com todas essas mudanças, o que tem mudado para vocês aqui na ABF? Assim, qual foi a revolução na prática? Assim, o que aconteceu? Cara, assim, você tendo processos bem definidos, fica muito mais fácil, você fica muito mais seguro, eu vou dizer assim. Então, o empresário se torna mais seguro porque ele não precisa estar direto aqui. Está tudo já organizado. Apresenta o processo, ensina a equipe, capacita eles e segue o fluxo. Vamos seguir o fluxo, né? Eu sempre falo com a minha equipe, hoje essa é a minha equipe, a gente se reúne todo dia de manhã, mas principalmente na segunda-feira a gente se reúne, fala um pouquinho do que aconteceu na semana anterior, sempre agradecemos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente sempre faz uma oração na segunda-feira, porque a gente tem que agradecer, né? Não pedir, mas agradecer o que passou, acho que isso é bem importante. E também todo dia a gente reúne a equipe, todo dia de manhã, né? Tenta provocar neles alguma palavra positiva, ou escreve uma palavra positiva, e a gente vai para o quadro, né, de organização do dia que tem cada um dos seus afazeres. Então fica muito mais fácil gerir quando o fluxo segue. Entendeu? Quando o fluxo segue, fica muito mais fácil. E através, o que mudou, né, Schmidt, tu diz, né? De lá para cá, quando a gente ganhou a primeira vez em 2013 o prêmio, né, ali em 2014, 15 eu já estava... O que eu poderia fazer? Vamos virar uma franquia? A gente até pensou, né, em montar um processo de franquear a ABF, né? Mas não estava, acho que ainda não estou pronto para isso. Mas a gente foi atrás de parceiros, né? Então a gente conversou com franqueadoras, né? E a Bosch foi o que mais se encaixou conosco, né? Tanto é que quando a Bosch veio falar conosco, veio mostrar o projeto dela, ela olhou o nosso e disse, não, estamos dentro, entendeu? E a gente está com a Bosch desde 2015. E tem feito uma grande diferença, porque é uma marca mundial, né? Eu diria que inclusive teve a convenção esse ano, né? É a maior empresa, né, de prestadores de serviço do mundo, no setor automotivo. Tem uma marca forte que é a Bosch, entendeu? A Bosch serve tem mais de 100 anos, entendeu? Então ela te traz uma
pro cliente em si te traz uma credibilidade muito grande, né? Além de trazer uma credibilidade, uma segurança maior e saber que, além de ter uma marca forte que a BF tem uma outra marca gigantesca que é a Bosch, né? Validando aquilo que a gente vem fazendo, né? Sobre marca também, eu acho que é importante eu ressaltar, a gente conseguiu, e é uma coisa que o Valmir falou lá na nossa primeira consultoria, cara, vamos registrar a marca. A BF não tinha marca, vamos registrar a marca, que é importante. Em 2015, a gente ganhou a certificação, né, do NPI lá, como a BF tem a marca registrada. Então, acho que isso é importante também, né? Com certeza. Você tem um nome, né? E esse nome tem que ficar, tem que estar contigo, Sim, né? registrado, patenteado, tudo certinho, né? Exatamente. Olha, o que significa ABF? ABF, a sigla. ABF, lá na primeira vez que foi, na época do meu irmão, foi montado a ABF Comércio e Representações, tá? Que ele era representante. O nome do meu irmão é Altair Borges de Freitas. Então a ABF significava Altair Borges de Freitas Comércio e Representação. Quando a gente montou a mecânica, né, a gente não tinha um CNPJ, né? Então a ABF Comércio e Representações representava a representação e a mecânica também. Lá em 97, quando o sócio do Altair saiu, continuou era um nome fictício na época, era Formiga, era Mecânica Formiga, quando a gente montou, né? E daí, quando ele saiu, eu achei legal manter o ABF. Muito mais fácil de gravar, né? E as primeiras letras do alfabeto, então dificilmente não vai gravar. Verdade. Né? Então, lá em 97, a gente deixou a ABF e Automecânica. Quando em 2011, né, o Altair saiu da sociedade, né, a gente manteve o CNPJ, né, da ABF, né? E que era a ABF Comércio e Representações, a gente só mudou de Comércio e Representações para Automecânica Limitada. Então a gente manteve o ABF, mas o nome da minha esposa se chama Araceli, então também a gente manteve como uma homenagem a ela também, então a gente mantém isso. Então até hoje é a ABF e todo mundo conhece a ABF e conhece, as pessoas me chamam hoje mais como sobrenome o meu, né? Então se Odair da ABF, na CIG, nos locais eu sou conhecido ainda como Odair da ABF. Legal, bacana, gente, muito legal que está conversando sobre essa história incrível aqui, né, da BF, do nosso amigo Oda e do nosso amigo Valmir, né, ter essa experiência de entender, né, toda essa jornada, toda essa caminhada e ver que as coisas elas vão mudando e que a gente precisa, né, por mais que o Oda, né, seja um cara foda, inteligente, né, que trouxe toda essa bagagem no setor automotivo, ele percebeu que tem coisas que a gente não tem como fazer sozinho, né? Então fez essa parceria aqui com o Valmir Coleto e surgiu essa dupla dinâmica aí que fez a coisa acontecer, né? Ganhar todas essas premiações aqui e não somente as premiações, né, que são símbolos, mas toda essa mudança, essa melhoria na jornada da empresa. Preparar a empresa para ganhar o prêmio, né? Só por isso, talvez nós teria feito, né, Oda? Ganharia o prêmio, mas não valeria nada também esse prêmio se você não tivesse aproveitado, colocado em prática toda a metodologia que nós utilizamos para você ganhar o prêmio e ter levado a sério. Sim. Entendeu? Então, faz a diferença. O prêmio ele veio coroar o que a gente fez, mas o grande ganho da ABF mesmo foi ter colocado em prática e ter colhido os frutos que hoje tu está colhendo, né? Sendo uma referência, uma mecânica, todos, a grande maioria que a gente conversa, o Oda da BF, conheço o Oda da BF, aquele que é lá atrás do posto Amizade ali, entendeu? E então eu acredito que o trabalho foi bem feito, foi levado a sério, entendeu? Me ajudou também bastante porque eu estudei muito, tanto é que a Coleto Soluções, a minha empresa hoje, ela não se originou de um modelo de negócio, um plano de negócio, mas como se fosse uma monografia, um TCC. Por quê? Eu pegava cada questão, aplicava, colhia os resultados. O que dava certo, eu vinha e apontava ali, não, isso aqui dá certo. Então eu mantinha, entendeu? E outra mesma coisa, e assim eu construí
construí a minha metodologia, que está registrada, que chama ProRese, né, que é o Programa Reestruture Sua Empresa, que eu tenho até lá hoje. Mas com o passar do tempo, 2016 ou 2017 foi a última vez que eles fizeram o reconhecimento, ou depois não fizeram Sim. mais. Mas grande parte do meu conhecimento eu me baseio pela metodologia. Então, qualquer coisa que eu vou falar sobre consultoria, eu tenho uma base muito forte na metodologia. Então, eu sei o que fazer e o que não fazer, o que fazer e vai dar certo, se tu fizer aquilo ali não vai dar certo. Então, essa experiência, além dos 12 anos de consultoria que eu tenho, grande parte foi da metodologia. Então, quem levar a sério essa metodologia, o resultado está aí, o resultado está aqui, vocês estão vendo aí. Verdade, Coleto. Então, assim, esse prêmio, no caso que vocês falaram, o prêmio não existe mais, a premiação, né? Mas então, se tivesse, continuariam ganhando aí os prêmios aí. Coleto, então, né? O que é esse livro aqui que a gente tem aqui na mesa, aqui, ó? Esse aqui, ó, do Coleto. O Preço do Amanhã. O Valmir me levou esse livro lá no nosso estúdio me deu de presente, né, para me ler. Eu agradeço muito de coração. E quando eu peguei esse livro para ler, eu falei, meu Deus do céu, dá até uma certa agonia de ler esse livro, de tanta coisa, tanta história, tanto perrengue que esse homem passou. Hoje ele está aqui, bonito, bem vestido, assim, né? Tá aí um cara bem, mas o que esse homem passou, gente, essa história aqui, ó, é uma experiência de vida, né? Às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas a minha vida às vezes está a gente está passando por tanta luta. É só ler o livro do Coleto, tu vai ficar mais tranquilo, vai aprender um monte de coisa. Vai aprender um monte de coisas incríveis aqui, a história do Coleto, e vai ver que a vida, a gente passa por vários altos e baixos, né? Mas a gente, né, como você falou, nunca desistiu, sempre se manteve aí na luta. Sim. Você quer falar um pouquinho sobre o livro, explicar sobre a capa? Sim, não, legal. Depois, só para vocês entenderem por que nasceu o livro. Ali eu estava trabalhando com o Oda, a gente continuou trabalhando, né, Oda? Aí chegou uma oportunidade para mim trabalhar em Joinville. Aí eu cheguei para o Oda e disse assim, Oda, vou ter que passar a bola aí para outro parceiro, não vou poder te ajudar porque eu não tinha tempo mesmo. Então, eu já tinha uma certa experiência, fui convidado por uma grande empresa para trabalhar 5 dias por semana de consultor. Então, eu tinha minha agenda completamente cheia. Nunca ganhei tanto dinheiro como consultor nessa época, né? E então, eu sempre falo, eu sempre brinco, sempre conto que eu saía de casa, Schmidt e Oda, todos os dias e no final do dia eu voltava com um salário mínimo para casa. E eu não estava preparado para isso. E assim, nós temos que ter muito cuidado, tá? Quando você vai crescer, você tem que crescer estruturadamente, tá? Porque se tu não tiver base, assim como tu cresce, tu cai. E foi o que aconteceu comigo. E pior, e isso eu relato ali no livro também, que eu deixei de ser empresário quando fui trabalhar dentro de empresas como assessor de planejamento. Então, o que o Valmir Coleto está fazendo? Não tinha mais a Coleto Soluções, o Valmir não aparecia em lugar nenhum. Eu estava lá ganhando meu dinheiro, mas um erro fatal que eu cometi. Deixei de ser empresário, deixei de comunicar, deixei de fazer network, deixei de estar aparecendo. Ninguém mais sabia disso aqui que nós fizemos, entendeu? Legal. Passado algum tempo, eu estava na mão de dois clientes, aí é uma coisa que eu aprendi muito, né? Você não pode ficar nem na mão de fornecedores, nem na mão de clientes, e muito menos na mão de colaboradores, porque senão tu fica refém. E aí o que aconteceu? De 5 dias que eu trabalhava, 3 dias com um empregador que eu tinha, ele desistiu, isso aí foi em abril de 2018, e um mês depois o outro que tinha mais 2 dias desistiu também. Então,
de 20 e poucos mil reais por mês, que era meu faturamento, veio a zero. E agora? Né? Porque assim, ó, existem duas maneiras de você aprender as coisas na tua vida, pelo amor ou pela dor. Eu sempre escolhi pela dor. Pior que a dor a gente aprende, né? Muito mais doído, né? O que aconteceu? Vim para cá, já estava morando em Joinville, vim para cá, né? Totalmente, né? Sem contato, sem trabalho. E eu fui convidado para fazer uma estruturação aí numa empresa, né? E eu comecei, fiz a estruturação e estruturei era uma empresa de energia solar, eu estruturei toda Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul, com 65 representantes. Você sabe que o representante costuma demorar um pouquinho para dar resultado. E aí a pessoa, depois que estava tudo certinho, a pessoa chegou e disse para mim assim que o meu jeito estava errado. Não estava certo. Não dava certo. E muitas vezes também você, como consultor ou médico de empresa, o consultor chega e encontra a doença da tua empresa. Para você melhorar, tem que tomar um remédio, às vezes o remédio é muito amargo. A pessoa não queria tomar o remédio, e aí, por fim, disse que eu não sabia nada e que meu trabalho não dava nada, não dava certo. Aí, saímos fora, eu e o Rafael meio que caiu em depressão, aquela história toda. E eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ser consultor. Cheguei nesse ponto. Com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a capacidade que eu tenho, a capacidade foi comprovada aí nesses 2 prêmios que a BF ganhou, e mais outras coisas, eu não queria mais. Aí eu cheguei assim à conclusão, não quero mais ser consultor. Não quero, eu vou virar treinador. Vou treinar, eu gosto muito então, e me identifico bastante no palco, tenho uma certa habilidade de falar em público, e com o meu conhecimento eu vou ajudar as pessoas desta forma, né? E aí peguei e desenvolvi algumas palestras, desenvolvi vários cursos, treinamentos. Mas para quem? Se nós entramos na pandemia da Covid-19 ali em 2020. É um baque, né? E agora? Ninguém queria fazer nada, não podia fazer nada. E as contas, quem é que paga? Vieram as contas, comecei a ficar endividado, não tinha dinheiro mais para nada. E agora? E aí assim, gente, ó, quando você está indo ladeira abaixo, ou você está entrando num poço, você torce para que chegue o fundo do poço o mais rápido possível, porque tu para de cair. E quando eu achava que estava no fundo do poço, tinha mais um degrau para baixo, mais um degrau para baixo, mais um degrau para baixo. E aí, nessa brincadeira toda, eu cheguei à conclusão. Diz que tem 2 grandes momentos na nossa vida. O primeiro, quando a gente nasce, e o segundo, quando a gente sabe para que a gente nasceu. Isso chama-se propósito. E eu, que eu já tinha sido oficial do Exército, peão de fazenda, tá no livro, vocês têm que comprar o livro e ler, tá, pessoal? Agricultor lá no Rio Grande, plantador de alfafa, hortifruticultor. Fui para descarregar caminhão de banana nas 2 rodas, ali, uma empresa aqui da nossa cidade aqui, né? E aí fui pro chão de fábrica. Eu pensei assim, bom, cara, mas o que realmente eu vim fazer nessa vida aí? Já fui de tudo um pouco, só não fui bandido e ladrão. Não fui jogador de futebol, que nem o Oda é jogador de futebol. Aí eu pensei assim, bom, cara, eu já sei o que eu quero. Então, com 53 anos, eu descobri o meu verdadeiro propósito. E aí, eu pensei assim, ó, o que eu vim fazer aqui vou ensinar as pessoas mesmo, levar conhecimento para as pessoas, de certa forma, que melhore ou transforme a vida tanto dela
vida pessoal quanto profissional. E aí, aquilo foi um sentimento forte, assim, mas como tu faz para sair do buraco que você está? Tu tem que dar uma virada de chave muito grande na tua vida. E eu sempre fui convidado para ser consultor do Sebrae. Eu sempre tive uma certa resistência em relação a isso, porque eu tinha a minha metodologia, enfim. Aí eu aceitei. Já que a coisa está um pouco ruim, vamos ver como é que vai dar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então hoje eu trabalho como consultor do Sebrae. Posso ajudar muita gente também através do Sebrae, né? E aí eu pensei assim, bom, eu não posso ter vivido tudo isso, aprendido tudo isso, pagado um preço para ter aprendido isso sem compartilhar com as pessoas. Mas como é que eu vou fazer isso? Vou escrever um livro. Nunca na minha vida eu pensei em escrever um livro. Tanto é que se me perguntarem hoje, eu não me apresento como um escritor. Eu tenho uma obra que eu fiz ali. O ano que vem a gente está planejando, eu e o Rafael, escrever um outro livro da metodologia. Então a ideia é deixar isso aí registrado, como que a gente conseguir, a pessoa quer conseguir ter a empresa redondinha dentro do modelo de excelência de gestão, aí sim vai ter um ProRes 4.0 ali. Aí o que eu fiz? Bom, gente, então eu vou escrever um livro. O que mais me levou a escrever o livro? Assim, ó, se lá em 88, depois que eu fui oficial do Exército, se eu tivesse seguido, mesmo não sendo de carreira, tivesse seguido uma outra profissão, provavelmente, nesses quase 20 anos aí que eu fiz, eu digo que eu fiz sempre uma volta e voltei lá em 2002, né? De repente eu teria outra pessoa. Mas não. Quando a gente está perdido, tu pega qualquer caminho. Tu está perdido. E aí tu pegando qualquer caminho serve. E aí tu vai em direção, sem direção e não chega a lugar nenhum também. Por que o propósito? O propósito é aquele negócio de te dar força, te dar energia. Então assim, se o Cadu, se teu filho tiver um propósito, eu quero muito seguir o passo do pai, e desde novo ele chega, não, eu quero, eu sou feliz. Porque assim, ó, o que consegue pegar aqui? Olha só, gente. Então, escrevendo o livro, o grande desafio, a capa do livro, o que nós vamos fazer? Então, estava claro para mim o tema do livro, que era o preço do amanhã. O que é o preço do amanhã? O preço que tu vai pagar amanhã das decisões que tu tomar, das ações que tu tomar hoje, ou até mesmo aquelas que tu deixar de tomar. Que tu foi um pouco frouxo, que tu não quis, o cavalo estava passando encilhado e tu não aproveitou. Entendeu? Tu vai pagar um preço lá na frente. Então, o que eu fiz? Aí eu fiz uma analogia entre o hoje e o amanhã. O hoje, e aí eu fiz essa analogia como se fosse uma ponte. A ponte de uma trajetória entre o hoje e o amanhã. Então, essa ponte ela tem 5 pilares, sendo que o primeiro pilar é o pilar do propósito, né? O que isso quer dizer? Quanto mais cedo você encontrar, você que é jovem, que está nos assistindo, quanto mais cedo você encontrar o teu verdadeiro propósito e saber o que você veio fazer nessa vida, a chance de você ser bem-sucedido na vida, ter bastante sucesso e ser feliz é muito grande. Porém, não é só tu ter o propósito, você tem que escolher os teus valores. Alguns valores, gente, a gente pega dos nossos pais, outros dos nossos professores da infância, mas muitos valores nós pegamos no decorrer da vida, entendeu? Nós escolhemos se nós queremos ser gente boa, ou ser bandido, ser ladrão. A gente escolhe isso. Você tendo um propósito bem definido, apoiado em valores fortes que você vão levar para a tua vida, para que servem os valores? Para tu tomar decisão. Tu tomou decisão baseada no quê? Nos teus valores, nas tuas crenças. O trabalho para ti não vai ser aquele karma que muitas pessoas dizem assim, nossa, eu tenho que levantar para ir lá trabalhar. Não,
Vai ser um prazer. Você vai desejar estar no teu trabalho todos os dias. Então, o terceiro pilar da ponte é o trabalho. Propósito definido, os valores bem claros, você não vai precisar trabalhar, porque você vai fazer aquilo ali com uma paixão no teu negócio. Você tendo uma paixão no teu negócio todos os dias, aí entra no quarto pilar da ponte, que é a felicidade. Então, a felicidade é o quarto pilar da ponte. Sendo que o quinto pilar da ponte, que é o maior de todos, é o tempo. Porque o tempo vai cobrar tudo, vai cobrar lá atrás as escolhas que você fez. E eu sempre falo o seguinte, gente, que Deus é tão bondoso com a gente, Oda Schmidt, que Ele permite que nós plantamos o que nós quisermos, então, sementes, o que nós quisermos, a hora que nós quisermos, da forma que nós quisermos, do jeito que nós quisermos, mas Ele é tão justo que Ele vai permitir que você colha apenas aquilo que tu plantou. Então, se tu plantar um pé de bananeira, tu não vai colher um pé de maçã. E eu sempre falo assim, o que eu colhi, tudo que eu plantei. As escolhas que eu fiz, eu paguei o preço. Por isso, o preço do amanhã. Ô, Valmir, só aproveitando, né, o que você falou ali do livro, né? Eu li ele e eu me vi muito no livro também. Mas o que eu quero dizer para ti que eu, como eu recebi alguns exemplares teu, né? E agradeço por isso, porque todas as pessoas que eu derem agradeceram muito. Mas um depoimento de um cliente meu que essa semana ele ficou aguardando o carro ficar esperando para ficar pronto e ele leu uma boa parte do livro, né? E ele também, como você, esteve no exército, né? Então ele se identificou muito com o livro. Olha só. E eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com o teu livro. Ele é muito legal. Parabéns. Obrigado. Oda, a gente conversou bastante aqui hoje, é uma conversa bem legal, bem divertida, bem gostosa, né? Conhecemos um pouquinho mais da história aqui, mas a gente ainda não falou, né, Oda, o que a ABF oferece aqui, né, para os seus clientes. Fala aí com detalhes, né, o que hoje a ABF tem de diferencial, o que faz pelos seus clientes. Legal, Carlos. Acho que é bem importante, né? A gente contou bastante a história, né? Minha, né? E logicamente ela é conectada com a da ABF, né? E a ABF ela está aí há 25, vai fazer agora fez 27 anos na verdade, né? Nós tínhamos toda uma festa pronta na pandemia, que era 25 anos, ia convidar pessoas para a gente comemorar, mas infelizmente a pandemia veio e vamos deixar para os 30, né? Mas a ABF ela trabalha, né, com manutenção preventiva. Por que manutenção preventiva? Porque a gente entende que você fazendo a manutenção preventiva, você tem economia de tempo, que eu acho que isso o livro fala muito bem, economia de tempo, economia de combustível, automaticamente você vai economizar um carro bem regulado, bem ajustado, com a manutenção em dia, automaticamente vai ter economia do carro, né? E automaticamente, né, você vai poder aproveitar o carro com muito mais frequência, né? Você vai fazendo as manutenções periódicas que ele tem, né, automaticamente você tem a segurança, que a gente fala muitas vezes, a segurança de poder ir e vir com tranquilidade. A gente trabalha com todas as marcas, né, inclusive veículos elétricos. Nós somos a primeira empresa de Santa Catarina, talvez do Brasil, a trabalhar com os veículos da Tesla, né? Isso eu tenho muita gratidão para o seu Moacir Sens, que foi ele que trouxe um dos primeiros veículos para o Brasil e trouxe para Jaraguá do Sul. E na época a gente estava junto na diretoria da CIGES e ele me colocou um desafio de a gente poder fazer a manutenção desse veículo. Então a gente foi estudar, como eu falei no começo, não adianta você querer pegar um carro cru sem ter um pouco de conhecimento. Estudei um pouco sobre ele para poder prestar essa manutenção. E, logicamente, além dos veículos elétricos, que é o nosso maior forte aqui, é trabalhar com os veículos nas premiums, né? Em suspensão, freio, direção, toda a parte que envolve o veículo, ar-condicionado, câmbio automático, né? Que são alguns diferenciais que a ABF tem aí. É isso aí, gente. Mais um podcast aqui, muito legal, muito gostoso, conversa maravilhosa aqui que tivemos com o Oda da ABF e com o Valmir Coleto, né? Muito bacana, muito interessante, né, ter essa experiência aqui. E estamos aqui finalizando o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por ter assistido. E essa aqui é a Casa Play. Casa Play
Deu Deu play play nessas nessas ideias. ideias.